Amiga, vamos orar? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te entregamos, Senhor, esse livro, nós te entregamos o capítulo 18 que nós vamos estudar hoje, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. Traz, Senhor, aos nossos corações tudo o que tu quer que nós conheçamos. Oh, Jesus, muito obrigado pela tua presença na nossa vida. Muito obrigado pelo Espírito Santo de Deus que nos acompanha todos os dias. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá ousadia, Senhor, para levar a tua palavra onde quer que nós estejamos. Senhor, nos livra, nos guarda, abençoa, Senhor, abençoa hoje a Jéssica, que ela vai trazer essa palavra. Abençoa todas as mulheres que entraram e as que não puderam entrar também, Senhor. Vai no coração de cada uma delas, trabalha no coração delas, para que elas te busquem cada vez mais, que elas entendam, Senhor, que sem ti, sem a tua palavra, nós não somos nada. Abençoa, Senhor, esse dia, abençoa, Senhor, cada uma de nós, nos guarda, guarda nossas famílias e abençoa, Senhor, a tua palavra que vai vir da boca de cada um de nós. Nos guia, nos dá entendimento, Senhor, para que a palavra seja trazida com todo amor, com toda dedicação, Senhor. E nós te agradecemos por esse momento. Agradecemos, Senhor, porque tu és tudo para a nossa vida. Senhor, tira dos nossos olhos as escamas que estão se escondendo de nós todo o conhecimento que nós podemos ter da tua palavra. Senhor, guarda também o coração de cada uma dessas mulheres, abençoando e guiando, Senhor. É o que te pedimos e já te entregamos neste momento, Jesus, cada uma de nós, as nossas vidas, o nosso coração e as nossas famílias, Senhor. Nos abençoa e nos guarda. Amém. 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 Boa tarde, meninas. Bom, eu tô incomodada de dizer por que eu tô usando boné, porque não é legal, né? Mas é que eu precisava proteger o rosto da luz, então eu espero que todas consigam enxergar bem. Mas hoje nós vamos estudar o capítulo 18, né, do livro O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. E nós estamos muito felizes, né, com esse livro, porque tem sido um despertar a revelação, oi Sara, uma revelação plena do Senhor sobre as nossas vidas, e eu tenho certeza que o Senhor ainda tem muito mais para fazer. Esse capítulo em especial, ele mexeu muito com o meu coração, porque é um tema muito forte, né? O tema principal dele diz: por favor, torne tudo fácil. Não posso aguentar se as coisas forem muito difíceis. E esse tema, ele já fala por si só, né? É algo que geralmente nós temos enraizados em nós, na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração. É assim que muitas de nós vivemos, muitas das vezes reclamando, falando essa frase. E não temos noção do peso que ela significa para a nossa vida em si, para a vida espiritual, para tudo, né? Então, eu destaquei algumas coisas aqui que eu considero muito importante, eu queria dividir com vocês hoje, para falar assim, nós já estamos estudando, né, esse livro sobre a mentalidade, e estamos bem na parte de mentalidade de deserto, né, e o quanto que esse tema, ele tem que ser tratado no nosso meio, né, sobre essa mentalidade de deserto. Desde o início do estudo, nós sido ministradas, temos sido ministradas pela mente, né? E se nós não fizermos o esforço para sair desse lugar, sair desse lugar de mentalidade de deserto, nós não acessaremos os lugares extraordinários que o Senhor tem para gente, né? É algo que parece fácil falando, mas só nós sabemos, eu falo cada uma por si, mas conversando com as mulheres, a gente tem essa noção de quanto que elas têm essa dificuldade de sair desse lugar, né? Então, aqui logo no início do capítulo, a Joyce, vou dizer Joyce, tá, gente? Porque nós somos amigas dela, né? Em nome de Jesus, essa mulher trazer Íntimas. intimíssimas da Joyce. Então, vou sempre falar Joyce, tá? Ela Jéssica, Oi, só levanta um pouquinho o celular, porque eu não estou vendo teus olhos. tá. Melhorou? Melhorou. Peraí, deixa eu ver se fica melhor assim. Assim.
Assim tá melhor? Tá. Tá. Desculpa aí te atrapalhar. Não, você tem que falar, é melhor assim mesmo, porque senão depois fica o vídeo inteiro gravado ruim, né? Então vamos lá. Logo no início do capítulo, a Joyce conta que muitas pessoas a procuravam para aconselhamento, né? E depois de todas ouvirem a direção da palavra de Deus que ela dava, né? Porque eu tenho certeza que uma pessoa que aconselha, ela pede orientação para o Senhor, não vem a orientação da nossa cabeça, né? A gente pede um discernimento ali espiritual para o Senhor. Aí o que as pessoas respondiam para ela? Joyce, eu sei de tudo isso, porém é muito difícil. Essa é uma das frases que mais tem na cabeça das pessoas, na cabeça que já transmite pela boca, né? Porque tudo aquilo que sai da nossa boca passou primeiramente pela nossa mente. Então, esse trecho, ele me lembrou imediatamente de um livro, que, em nome de Jesus, é o nosso próximo livro, que é A Quarta Dimensão, no qual a gente aprende o quanto é perigoso não apenas aquilo que nós pensamos, mas aquilo que falamos. Precisamos estar atentas. Nós temos que estar atentos àquilo que nós permitimos entrar na nossa mente e aquilo que sai da nossa boca, né? Você já percebeu que às vezes você fala algo negativo e pouco tempo depois aquilo acontece? O contrário também é verdadeiro. Então, assim, palavras de fé, esperança, uma mente com Deus geram vida. Se você faz isso, traz esse tipo de palavra para sua mente, para o seu coração e para sua boca, principalmente aquilo que sai, é uma das formas de acessarmos a quarta dimensão. Isso é a quarta dimensão, é você caminhar nessa mente positiva, como a gente já aprendeu desde o início do livro também, né? O inimigo, ele deseja colocar em nossa mente pensamentos de desistência, mas a gente aprende que precisamos parar de dizer, é difícil, eu não consigo. O livro A Quarta Dimensão, ele traz muito essa reflexão para nossas vidas. Você não pode declarar com a sua boca, eu não consigo. Porque a palavra de Deus já nos diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Como que você não consegue, né? A autora cita Deuteronômio 30:11, né? E que diz assim: os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir. Todos os versículos que foram citados eu trouxe para uma linguagem mais facilitada, para a gente poder realmente entrar nesse negócio, mas ela coloca ali de umas formas que eu acho muito interessante também, né? A forma que ela coloca, dando ênfase em algumas partes. Mas é isso, os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir. Nós precisamos simplesmente acessar essa mente. Tem A... até uma das traduções que diz: este mandamento que te ordeno hoje não está oculto de ti, nem está distante. Porque também a gente tem muito isso de dizer: ah, não, eu não alcanço, está muito distante, é muito não longe, não é para mim. Exato, mas para nós. A palavra de Deus é para todos nós, né? É isso que eu ia falar agora. A palavra de Deus é viva. Esse versículo nos lembra que Deus nos deu o Espírito Santo para nos ajudar em tudo, para nunca caminharmos sozinhos. Então, nós não estamos sozinhos. Imagine se, em vez de gastarmos nosso tempo alimentando pensamentos negativos e o medo das dificuldades, nós clamássemos, nós pegássemos toda esse tempo perdido, essa energia entregue para essa coisa ruim e a gente mudasse isso para o clamor. Clamássemos ao nosso ajudador, ao Espírito Santo, o quanto que a nossa caminhada seria diferente. É uma troca, gente. Na verdade, eu estou estudando isso no IFC. Eu estou na Pedras Fundamentais. E lá a gente estudou sobre metanoia. Aí eu falei, gente, é o que eu estou vivendo. Glória a Deus por isso. Eu estou muito feliz por isso, porque metanoia é mudança de direção. Você está indo por esse lugar e você simplesmente. É igual um desvio, você está indo ali na avenida. Ah, mas olha, tem aquilo ali que está te travando. Tem um buraco, aconteceu alguma coisa ali na Um frente. obstáculo, né? Então você desvia e volta. Então, assim, a gente viver com essa mentalidade de deserto, às vezes vai acontecer, mas espera, você tem um discernimento, você recebe essa metanoia, você recebe essa direção do Senhor, do Espírito Santo ajudador, porque é para isso que o Espírito Santo está conosco, ele mora em nós, ele vive em nós, ele habita e ele faz com que a gente tenha essa mudança
de mentalidade, né? O caminho fácil e o difícil. Aqui vemos quando Deus conduz o povo pelo deserto, em direção à terra prometida. Essa parte que eu falo, meu Deus, ô Senhor, tem misericórdia de nós. Eu coloquei assim, ó, o caminho pela terra, o caminho, quando o Senhor enviou eles para a terra prometida, o caminho pela terra dos filisteus era mais curto. A palavra de Deus nos diz isso, né? Mas Deus não permitiu que eles passassem por lá, pois ele sabia que diante das primeiras batalhas, porque eles passando pela terra dos filisteus, com certeza ia gerar guerra, com certeza ia ter mais atrito e briga, óbvio, porque eles eram inimigos. Eles poderiam desejar voltar ao Egito. Olha como que Deus é paciente conosco, né? Ele tem que fazer tudo bonitinho, porque senão os filhos rebeldes dele ia querer voltar lá para a mentalidade de deserto, para as coisas ruins, porque não consegue acessar aquilo que o Senhor tem para nós, que é sempre melhor e maior. Porque você está passando pela dificuldade aqui e você só fica naquela lamentação. Ai, porque eu não estou vendo chance. Ai, porque eu não estou vendo escapatória. Ai, porque eu não estou. Você nunca vai ver mesmo. Você tem que colocar com a sua boca, declarar palavras de sabedoria, palavras de fé, de que vai mudar, de que esse cenário vai mudar, de que as coisas vão melhorar e de que o Senhor já está agindo em seu favor. É assim que nós devemos declarar com nossos lábios. E aí, eu coloco assim, eles poderiam retroceder e voltar ao Egito, né? Quantas vezes, eu já até falei isso, mas quantas vezes diante da primeira dificuldade, nosso primeiro pensamento é retroceder? Primeira, às vezes você não chegou nem na metade do caminho, você já tá aí, mas eu acho que isso não vai dar certo. Gente, depois que é engraçado isso, eu acho importante a gente frisar mesmo, porque não tem jeito. A Carmen falou uma vez, e é verdade, o livro O Campo de Batalha da Mente, parece que a Joyce pegou o David Yang Shu e os dois juntos falando assim, vamos lançar esse livro. Ai, nós somos amigos, verdade, vamos fazer um livro que se conecta completamente. Eu nunca vi uma coisa dessa, como esses livros se falam. E depois que nós lemos A Quarta Dimensão, que eu e a Carmen já lemos, e vocês também vão ler, você ouve uma pessoa falando negativamente do teu lado, você fica assim, Deus, Pai, misericórdia, Jesus do céu, dói os teus ouvidos. É uma coisa que dá, assim, um negócio, sabe? Ou então a palavra eu não consigo. Gente, e eu vou deixar bem claro aqui, eu tô falando a palavra aqui hoje, né? Eu tô trazendo pela misericórdia de Deus. A Carmen sempre traz, a Ingrid também, as meninas que querem sempre participam, mas uma coisa é certa, nós não estamos livres de passar por isso, muito pelo contrário, nós já passamos e muito, e provavelmente ainda passaremos, mas o que diferencia é que nós estamos trabalhando isso na nossa mente, estamos acessando o reino espiritual, pedindo para o Senhor essa metanoia, pedindo para o Senhor essa transformação de vida, de mentalidade, da mente, do corpo. Eu, quando vou orar, falo para o Senhor, Pai, muda a mente, a alma, o espírito, o corpo, faz o conjunto, Pai, por completo, porque não adianta você mudar uma coisa e não mudar a outra. Nessa parte, Jéssica, a parte que mais me tocou nesse caminho, né, fácil e caminho difícil, é quando ela diz, ela fala sobre a graça, e aí cita Hebreus 4,16, né, que diz assim, portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia, achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Ou seja, a tua graça me basta. Quando a gente entende isso, que é a graça de Deus que vai nos levar aonde Ele quer que a gente vá. Não adianta a gente ficar teimando, ou a gente ficar com medo, o espírito de medo, ou então a gente ficar paralisado, que foi o que aconteceu com esse povo lá no deserto. Eles passaram 40 anos, porque em muitos momentos eles paralisaram. E você não é para paralisar, você é para entender que se Deus está te mandando, é para tu ir. Vai que Deus ele está indo na frente, ele vai abrindo mesmo os caminhos, a graça dele nos basta. Sim, é exatamente isso. E eu coloquei assim, se você tem convicção de que foi o Senhor quem o direcionou, então precisa continuar avançando. Por isso é tão importante cultivarmos uma vida de intimidade e relacionamento com Deus.
Porque realmente você não tem como fazer algo ou ser direcionado por algo para alguém que você não conhece. Você muitas das vezes fica divagando, né? Como ela já ensinou lá pra gente no começo, porque na verdade você não sabe para onde vai, não sabe quem você é, não sabe a sua identidade, não sabe nada. Então, como? Precisa então voltar as casinhas para trás e entender que existe um começo, existe uma vontade, que é a vontade de ser liberto, de ser livre, de acessar as promessas que o Senhor tem para nós. A autora faz uma pergunta que me marcou aqui. Como aprenderemos a descansar em Deus se tudo em nossa vida é tão fácil que conseguimos resolver sozinhos? Não tem como. Essa pergunta pegou eu, porque eu falei assim, gente, é real. As pessoas, elas ficam naquela, porque eu não sei o que eu falo assim, tira o eu da história, coloca ele, porque realmente você não vai resolver nada. E outra coisa, tudo que é muito fácil não tem valor. Qual o valor que tem as coisas serem tudo muito. Se a minha vida está muito fácil, tem alguma coisa muito errada. Porque a vida da gente, eu brinco muito com a história que é aquele altos e baixos, altos e baixos. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. Uma hora a gente está na graça, outra hora a gente está no deserto. E é assim mesmo. Porque a gente sabe que uma hora a gente está no deserto, mas o deserto é passagem. Então a gente tem que entender isso, que não vai ser fácil. Mas ele nos deixou o Espírito Santo. É. E igual eu falo para muitas mulheres, eu falo assim, e principalmente quem já é convertido, crente, né? Eu falo assim, se você não tá tendo luta, filho, você tá fazendo alguma coisa errada. Eu falei isso, eu acho que foi até na terapia. Eu falei para ela assim, nossa, engraçado. Antigamente nós tínhamos um pensamento de que a gente tinha que ganhar almas para Jesus. Não, antigamente não, vamos corrigir. Nós temos que ganhar almas para Jesus, mas hoje nós estamos vivendo um evangelho tão difícil, vai, eu não sei se a palavra difícil é certa, porque a gente está pregando sobre isso, né? Mas estou dizendo assim, tá tão custoso o negócio hoje em dia que nós estamos tendo que pregar para os crentes. A gente está tendo que convencer um crente de que a vida com Deus é isso, isso e isso, porque as pessoas não sabem, eu não sei. Eu acho que não conhecem a Jesus direito, eu não sei, não buscam. Que muitos crentes, os que já não se desviaram, estão dentro da igreja do jeito que o diabo quer, morto espiritualmente, frio, e não buscam ajuda, não comentam com pessoas, não buscam pessoas para os auxiliarem, e isso é preocupante demais, porque era para o povo cristão estar buscando lá no mundo, buscando fora das quatro paredes de pessoas para poder conhecer Jesus, se é que já. Eu acho impossível, né? Eu acho que deve ser bem difícil dizer que não conhece Jesus hoje. Mas deve ter alguém ainda que nunca ouviu falar, provavelmente deve ter. Mas era para a gente estar preocupado com essa parte, mas hoje nós temos que cuidar das ovelhas que já são do Senhor, do rebanho, porque muitas estão assim, ó, machucadas, feridas e vivem essas mentalidades de deserto. Gente, meu Deus, como isso é preocupante. Eu acho que é aí que chega na parte de mantenha-se firme, né? Porque é Eu vou pegar exatamente, nela agora mesmo. Tem porque é uma parte. exatamente, mesmo a gente sendo crente, a gente tem que ser alimentado para a gente se manter firme, porque senão é o que você acabou de dizer, a gente termina tendo que carregar outros porque ele não se mantém firme, porque ele não tem busca, porque ele não tem constância, porque para a gente se manter firme, a gente tem que se manter constante. E a constância é pagamento de preço. A Sim. realidade é essa, assim, a gente pensa que a gente ajuda uma pessoa, claro, todos nós devemos ajudar uns aos outros, essa pessoa se fortalece, aí ela ajuda a outra. Mas às vezes você precisa estar ali 24 horas com uma pessoa, cuidando, zelando, que não sei o quê, porque se você sair, a pessoa cai. Para finalizar essa parte, para a gente chegar nessa mantenha-se firme, coloquei assim: depois que o povo entrou na Terra Prometida, enfrentou batalha após batalha. E sabe o que aconteceu? Eles venceram todas, na força de Deus e sob a sua direção. Essa é uma parte que ela coloca no livro, né? Uhum. O Senhor permite que passemos por momentos difíceis para nos ensinar que não devemos depender de nós mesmos, somente das mãos dele, somente da direção dele, né? E aqui, já entrando no Mantenha-se Firme, o capítulo de Gálatas 6:9, em Gálatas 6:9, nós aprendemos que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos,
se não desanimarmos. Essa parte, se não, existe uma condição aí, né? Então, assim, aprendemos que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos. Todo mundo quer colher, né? Mas não entende a parte que o Senhor está pedindo para nós. Nós não devemos nos desanimar. Desanimar começa na mente. A autora, ela usa Jesus como nosso maior exemplo. Essa parte eu amo de ouvir e até chega a me doer, porque as pessoas não têm ideia como que a gente deveria pensar realmente como ele, né? Depois de receber o Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto. Aí você para pensar. Pensa, tudo que esse homem maravilhoso que é Jesus viveu. Ele dormiu em tenda, ele caminhou de cidade em cidade. Gente, lá naquela época não tinha. Se tivesse cavalo, acho que era só quem tinha grana. E o Jesus entrou em Jerusalém, foi de jumentinho. Louvado seja Deus, que ele é maravilhoso. Ele é o exemplo de humildade. Então, você imagina quantos quilômetros esse homem andava por dia com aqueles discípulos dele. Enfrentou tentações, foi para o deserto, ficou 40 dias. Eu me lembro de um dia que eu estava jejuando no início, quando eu não jejuava muito ainda. Eu fiquei, sei lá, poucas horas e eu comecei a chorar. Falei, Deus, não Mas tem é como. a carne, né? Falando mais alto. Entendeu? Eu falei, pai, como que a senhora aguentou 40 dias? Mas hoje eu consigo ter uma noção, uma noçãozinha de que se não fosse o Deus, né, a Trindade em si, o Senhor Deus que fortaleceu ele naquele tempo como homem, porque ele estava aqui na nossa carne. Pense em tudo que ele viveu, enfrentou, foi rejeitado e por fim a cruz. Aí você consegue, igual a autora fala aqui, gente, isso pegou demais para mim. Você consegue imaginar ele reclamando? Dizendo que estava tudo difícil demais, perguntando por que ele precisava passar por aquilo, porque ele podia falar assim, Deus, igual ele quase falou assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Mas, ele falou, se possível, exatamente, mas todavia seja feita a tua a tua vontade, vontade não a minha. que era necessário. Então, assim, pensa, nós reclamamos por causa de nada, desse negocinho desse tamanho, e a cruz foi o maior sacrifício. Será que a gente não consegue pensar o que ele fez por nós, para a gente parar de abrir a nossa boca e reclamar, ao invés de agradecer? Então, assim, que possamos trocar o pensamento de desistência por pensamentos de vitória. É isso que nós devemos fazer, E porque ela até fala, né? Temos a mente de Cristo. A gente tem que ter essa consciência que a gente tem a mente de Cristo. E aí, por isso que a gente tem que ter esse pensamento, porque se a gente tem a mente de Cristo, a gente tem uma mente sã, a gente tem uma mente e aí saudável. e a gente vai pensar, na verdade, nas coisas que ele nos deixou, tanto na sua palavra, como foi o exemplo dele aqui na Terra. A autora coloca aqui, né, em 1 Pedro 4, 1 e o 2, mostra que devemos nos armar com a mesma maneira de pensar que ele, que o Pai. Ela escreve assim, essa parte eu quis colocar exatamente porque achei muito bom. Pense sobre tudo que Jesus passou e como ele suportou o sofrimento na sua carne. Arme-se para a batalha, prepare-se para vencer, pensando como Jesus pensou. Sofrerei pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Há um sofrimento da carne que todos nós precisaremos suportar para cumprir a vontade de Deus. Então ela está dizendo: existe, nós temos, e a palavra dele diz que não há nada que nós, assim, que o fardo dele não é maior do que nós possamos suportar. Ele nunca dá algo que a gente não possa suportar. Então, assim, nem sempre será confortável, mas sempre valerá a pena, né? Também aqui coloquei aqui de Filipenses, que está lá no texto, também somos lembrados de Filipenses 4, 12 e 13, quando Paulo declara que aprendeu a viver em qualquer circunstância e conclui: tudo posso naquele que me. Naquele que me fortalece. Porque é nele que nós podemos todas as coisas. Ai, mas eu não estou aguentando essa parte. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Gente, quando nós viramos essa chave na nossa cabeça, eu acredito que assim, não tem como, não tem arma contra nós que prevaleça, porque Satanás foi desarmado, a gente realmente pisou na cabeça dele, porque é aí que ele trabalha contra nós, é na nossa mente em primeiro lugar. O pensamento correto nos equipa para a batalha. Já o pensamento errado é como entrar em uma guerra totalmente desarmado. Você já imaginou o campo de batalha?
tá lá o exército. Eu costumo dizer que o general de frente da minha batalha é o Senhor, Jesus. Ele que vai à frente e eu vou aqui atrás dele. Você imagina você indo lá contra a guerra da Filístia, naquele povo lá naquela época? Vai lá, da visão lá, poder lutar contra o povo, sem nada, sem uma espada. Não tem como. Embora que eu falo para você, Davi matou Golias com uma pedra. Mas é por quê? Porque foi Deus. Porque quando que um pequenininho daquele mataria um gigante com uma pedra? Se não fosse Deus, né? Então, assim, a gente está caminhando para o final aqui. No final, a Joyce fala que sobre como os israelitas, essa parte é legal também. Gente, eu falo legal porque é inacreditável que isso seja verdade. Mas aí a gente está falando do povo daquela época da Bíblia, mas é exatamente como ainda é hoje, né? Como nós somos iguais ainda. Ela diz aqui sobre como os israelitas eram chorões. Uma viagem que poderia durar 11 dias. Gente, a viagem para a Terra Prometida poderia ter durado 11 dias. 11 dias, 40 anos. Para pensar que esse povo ficou 40 anos reclamando. Cara, eu às vezes falo, Deus, como o Senhor é paciente? Porque ainda bem que é Ele que é Deus, né? Porque a nossa paciência acaba rapidinho. Eu falo sempre para o Senhor, Pai, me dá um coração igual ao teu, me dá um coração igual ao teu, porque se dependesse de nós mesmos somos todos podres e sujos. Nós não temos paciência com os nossos irmãos, às vezes. Queremos que eles nos deixem em paz. Eu olho aqui para a Joyce e eu vejo que legal que ela é essa pessoa que está ali no ministério, vai para cima e para baixo, fica em lugares desconfortáveis, como quando ela mencionou o caso de Jesus, que ela aprendeu a, sabe, respira, respira. Cada hora ela está num lugar. É muito difícil isso realmente. E aqui ela fala assim, que sobre como os israelitas eram chorões, uma viagem que poderia durar 11 dias acabou levando 40 anos. Isso me fez pensar, será que muitas vezes também não estamos prolongando as promessas do Senhor por causa das nossas reclamações? Será não? Isso daí deveria ser nem uma pergunta, é uma afirmação. Eu tenho certeza disso. Murmurações, desistências diante das dificuldades. As nossas promessas, elas vão só estendendo assim, ó. Se tem uma linha, tipo, O nossa, Senhor diz assim, não, ela não está preparada, ela não vai conseguir receber. volta e fica lá andando em círculos, igual o povo indo para a Terra Prometida. Andando em círculo, e Deus mandando maná, Deus colocando a coluna de fogo, a nuvem, não E a adiantando nada. pessoa dizendo assim, ai, eu não sei o que acontece, minha vida não muda. O Egito estava melhor, eu acho, sabe? Porque aqui está muito difícil. Oh, meu Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu vou finalizar. Por isso que ela até fala, nessa última parte, é autossuficiência na suficiência de Cristo. Isso é Sim, muito importante, porque assim, tantas pessoas têm essa vaidade de achar que é autossuficiente. Tantas pessoas acham que pode caminhar sozinha, que pode, é aquela história na força do braço, até você entender que na força do braço você não vai sair do lugar e vai. você vai passar os 40 anos rodando. Eu acho que é aqui que ela que pega, né? Que ela dessa autossuficiência na suficiência de Cristo, porque quando a gente entrega nas mãos de Deus e diz, Senhor, é, é o Senhor que vai fazer, você Descansa. entrega realmente, você descansa e as coisas acontecem. Aí parece assim, ó. Ai, foi de repente, foi não, foi só você entender. Na hora que você entende, aí É. a coisa acontece. E ela termina dizendo que muitos cristãos são guerreiros no domingo, Lindo e choram assim. enquanto estão no ambiente da igreja, permanecem firmes, mas voltam para a rotina, desfalecem. E eu fiz uma reflexão sobre isso. Será que isso não acontece porque ainda não nos falta um relacionamento íntimo e profundo com o Pai? Eu fiz a reflexão mais cedo e agora eu estou fazendo tudo afirmativa, porque isso não é será. Na hora até me veio essa palavra será, mas isso é para mim, eu acho que é uma certeza. Isso acontece porque nós não temos um relacionamento de intimidade com o Pai. A nossa confiança precisa estar totalmente nele. É impossível confiar profundamente em alguém que não conhecemos. Então, como que nós vamos dar
a nossa confiança de que vai dar certo, de que vai funcionar, de que Deus proverá. Meu Deus, não Ela acredito! entrou. Que alegria! Tô terminando, mas vou terminar e você ouve, depois você assiste. Que assim, é impossível confiar profundamente em alguém que a gente não conhece. Então, por isso que as pessoas não entregam a vida delas, a confiança. Pai, eu sei que vai dar certo, eu sei que o Senhor está no controle, porque elas não têm relacionamento com Deus. Como que você. É como se eu entregasse minha vida aqui, ó. Minha vida é essa garrafa. Ai, todo mundo sabe que a minha garrafa é minha vida mesmo, que eu amo. Aí a minha garrafa, que é minha preciosidade, que eu amo tanto, vou entregar para o fulano de tal que passou ali na rua. Ah, não conheço ele, então não entrego. Agora pensa, se você tem um relacionamento íntimo com o seu Pai celestial, com Deus, não tem como você não confiar e descansar nele. As lutas vêm, aí você só lembra assim: ah, mas eu tenho um pai, não tenho por que me preocupar com isso. As setas vão vir, porque é assim, o inimigo ele vai trabalhar na vida do crente, gente. Ele não vai trabalhar na vida de quem está lá fora, porque já está entregue a ele. Então, assim, ai, nossa, porque tá tão difícil, tá tão pesado. Vai estar mesmo. E agradeça por estar. Se está, é porque você está no caminho certo. Quando fica fácil, é porque você está fazendo a vontade de Satanás, só pode. Não tem como. Se está passando por guerra, se está passando por prova, o Senhor vai te fortalecer, a sua vida já está entregue nas mãos dele e você vai passar de nível. Pode ser que fique mais difícil ainda, e ele vai te forjar para você passar por esse outro nível também. E uma hora você vai ser usado nisso para poder ajudar outra pessoa. Geralmente é assim que acontece, sempre é assim que acontece. Então, que nós possamos viver isso todos os dias, lembrando dessa verdade. Que tá, eu falei mais em cima mais uma vez, né? Acho que eu já tinha mencionado, que é Filipenses 4:13, que eu tudo posso nele que me fortalece. Essas verdades têm que ser reafirmadas todos os dias pela nossa boca. Interessante, Jéssica, porque é tudo. Não é alguma coisa eu posso. Algumas coisas, né? Tipo assim, ai, a minha casa, ou então assim, aquele filho ali, mas aquele outro filho não. Gente, É são todos, tudo. entendeu? É tudo. Entrega. E esses dias eu estava falando sobre isso com uma pessoa, sobre o trabalho, né? Falando aqui sobre a vida pessoal um pouquinho, sobre o agendamento das minhas clientes mesmo. Que antigamente, quando eu não tinha um relacionamento com Deus, quando a minha agenda ficava vazia, porque às vezes acontece de em pleno sábado, que é o dia mais lotado que manicure tem, já aconteceu e recentemente Deus tem feito várias vezes isso acontecer comigo, de aquele sábado ter, sei lá, 2 clientes agendadas. E isso é muito difícil de acontecer, muito raro. Antigamente, na mentalidade de deserto, eu ia passar o sábado inteiro reclamando, com esse peso de que, meu Deus, o Senhor não fez na minha vida, como assim, não sei o quê, reclamando. Hoje, na hora que eu fiz a minha parte, aí que entra a parte, se eu fiz a minha parte, eu postei os horários, eu chamei a atenção de Deus e o universo para ver se queriam fazer a unha, mesmo assim, ninguém quis. O que eu faço? Marco com uma amiga, vou tomar um café, faço meu devocional mais comprido, lavo minhas roupas com tranquilidade, sem precisar fazer tudo que nem uma doida. E, gente, descanso no que ele Assisto deu. minha série, vou ver Assisto, Davi. Ai, não, agora você está vendo Salomão. assisto minhas séries cristãs, leio a Bíblia, ponho o IFC em dia. Gente, descanso nele, porque eu sei que ele me sustenta. Não preciso me desesperar porque não veio 15 clientes no dia e ele está me dando um shabá mesmo. Glória a Deus por isso. Mas isso, gente, realmente levou um tempo para chegar nesse lugar. Eu não posso ser hipócrita e dizer que foi ontem. Do nada, que não, que eu tô assim a vida toda. Tem 12 anos que eu caminho com Cristo. E eu posso dizer que o Senhor tem transformado isso, a minha mentalidade, graças a Deus, há 3 anos. E é isso. Vai ter gente que vai estar há 25, 30 anos na igreja e ainda não viveu essa transformação. Então, que nós possamos conhecer essas pessoas, identificar essas pessoas e, com todo o amor de Deus, tentar passar para elas: irmã, vem cá, vamos orar. Será que não tem como a gente ir por aqui? O Senhor tem essas revelações aqui na palavra dele. Olha só que profundo. Com amor, né? A gente vai ter que fazer com amor mesmo. Eu, às vezes, não tenho muito amor, não, mas a gente vai.
O mais interessante, Jéssica, é porque assim, a gente vê o quanto a gente também, muitas vezes, tem mentalidade de deserto. E a gente tem que ter essa consciência, né, de entender que a gente tem que lutar contra isso todos os dias, porque o inimigo, ele fica em cima, ele fica tentando mesmo manipular nossos pensamentos, manipular a nossa vida para que a gente pereça, né? Para que a gente caia nessa armadilha de dizer assim, não, eu dependo disso, como você falou, né? Ai, pleno sábado, que seria o dia que a minha agenda estava cheia, lotada, e minha agenda não está. E aí você desanimar, perder o ânimo, né? Que é uma coisa muito difícil, porque quando você perde o ânimo, é muito difícil você reanimar. Não é fácil, não é uma coisa automática. Então, assim, quando você entrega nas mãos de Deus a sua vida, esse desânimo não vem te atrapalhar. Ele não vem, mas é uma luta, é todos os dias. Porque um sábado você está bem, você vai entender isso. Mas tem outro sábado que você, tem uma conta ali que eu vou pagar na segunda-feira, será que eu vou conseguir? Não vou. E aí vem o inimigo mesmo tentar lhe persuadir de que você, olha aí, ó, o que está acontecendo com você? Não, a gente tem que manter firme, é como você falou, é buscando, é acreditando, é lendo a palavra e dizendo, realmente, tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso ou aquilo, é tudo, é minha vida. E, na verdade, quando você vive essa transformação, você tem tanta confiança, tanta convicção, porque você já passou por isso várias vezes, que aí você fala assim: ah, legal, não tem cliente, tá tudo certo, vamos fazer outra coisa. Ou então vou dormir, vou descansar. Meu Deus, que igual a minha irmã aí, que já acabou de sair da live, a Ingrid, tanto que ela fala, ela descansa mesmo, literal, ela dorme. Eu falo que eu aprendo com ela, eu falo, é isso mesmo, porque eu que sou colérica, né, mais aceleradinha um pouco, às vezes é difícil para nós realmente parar, porque é agitação mesmo do corpo, da mente, às vezes a gente é bem agitado. E às vezes eu falo para Deus, falo, Senhor, preciso da sua tranquilidade aqui agora, Pai, vem cá. Me visita, me tranquiliza, porque igual você falou, nós não estamos livres de passar por isso. Muito pelo contrário. Setas vêm para tentar tirar o nosso foco. Mas quando você vive essa metanoia, essa mudança de direção, você já direcionou para o lugar certo. Então a seta pode vir, mas ela vai bater em retirada, porque ela não vai entrar na sua vida. Na vida daquele que busca, que todos os dias está ali, igual eu recebo essas perguntas às vezes. Como obter a constância? Gente, essa foi uma pergunta minha. Quando eu tinha 24 anos, 25 anos, na Assembleia, eu fiz essa pergunta para o meu líder daquela época. Eu falei para ele assim: eu não sei como obter a constância com as coisas de Deus. E na época, eu não sei o que ele me respondeu, eu não me lembro. Mas hoje, eu sei como obter a constância. É você fazendo, sem você querer. Você tem que fazer. Porque às vezes a gente está esperando uma visitação, né? Ai, todos os dias eu quero receber uma visitação do céu. A hora que eu me ajoelhar, o Senhor vai vir aqui, vai descer fogo, labareda, não sei o quê. Isso acontece, com certeza. Quando nós buscamos, a presença dele é palpável. Porém, a gente precisa fazer da nossa vida devoção mesmo. É um devocional diário. Todos os dias a gente acordar e clamar por ele, agradecer a ele por mais um dia de vida, porque ele nos deu uma nova oportunidade, porque ele nos deu uma nova chance, e viver uma vida assim, porque tem pessoas que ela vai fazer só se ela sentir vontade. Por que Sim. a pessoa não tem constância? Ai, hoje eu não senti vontade de orar, viu, Deus? Você me perdoa aí. Gente, Jéssica, você acha que Jesus veio para cá e fez só a vontade dele? nenhuma. O, Eu o tenho certeza, mínimo que ele realizou enquanto ele foi humano foi a vontade dele. eu tenho certeza disso. E aí, por que que a gente tem que ser cheio de mimimi e achar que a gente. Quem sou eu na fila do pão para eu ser tão mimizenta assim e achar que só a minha vontade é que é para ser feita? Não, não é assim, Pois não. As exatamente. coisas não são bem assim, não. A gente tem que ter consciência disso, a gente tem que entender que não é sobre nós, é sobre ele.
E quando você vive essa vida de obediência, você colhe tantas coisas, colhe tantos frutos, colhe testemunhos, colhe presença, colhe tantas coisas que um dia você pode ter pedido. Eu mesmo hoje colho muitas coisas que eu já pedi para o Senhor, como eu falo para as meninas aqui, sobre o livro do Oração Fervente, sobre você viver uma vida de batalha mesmo. Nós estamos numa batalha, nós nascemos e estamos em uma guerra. A vida do crente é essa. Então, se você não tiver as armas certas, a oração, e quando eu olho lá, vejo que as minhas orações que eu comecei em 2024, a maioria, muitas coisas já se cumpriram. Eu falo, meu Deus. Aí eu choro mesmo, largado, porque eu falo, Senhor, eu nem mereço e o Senhor faz tantas coisas maravilhosas e eu só estou aqui para contemplar. Eu falo, Pai, tem hora que eu falo assim, Deus, não quero te pedir mais nada, porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Vai que eu peço e eu peço errado ainda, então é melhor eu ficar só aqui, ó, na dependência, recebendo, Pai, o que o Senhor quiser de mim, eu recebo, amém, glória a Deus. Eis-me Gente, aqui. é uma vida, viver uma vida assim é a plenitude, eu tenho certeza disso, que é maravilhoso. É maravilhoso demais. Amém, amém. Sara, você quer dizer alguma coisa ou quer só aparecer para tirar foto? Você quer só limpar a pia mesmo. Ai, meu Deus do céu. Vamos tirar a foto, a gente finaliza, não tem problema que é mais cedo, não. Aparece, Sara, para tirar foto. Mas a Sara tá aparecendo. Não, Poxa, eu tô vendo ela. pois eu não tô, não. Eita, eu tô vendo ela, amiga. Gente, eu só tô te vendo. Nem vi Ingrid, a Ingrid apareceu sem ser fisicamente. Tirar a foto, então, porque você não tá vendo Opa, ela. a Ju tá entrando. Meu Deus, tá atrasado. Dei para foto. Vamos tirar a Ju, foto. aparece aí para foto, Ju. Gente, que estranho, a Sara não tá aparecendo para mim. Mas eu vou tirar a foto. Ah, mas Mesmo eu assim. acabei de entrar, que eu esqueci. Mas entre só para foto, Ju. Vai ficar linda. Ainda lembrei Assim, hoje, falei, não posso esquecer. Vai ficar linda, assim. Se vocês ô, souberem Ju, como eu mas eu tô, vou colocar no YouTube, você já vou assiste, tá abrir bom? também. Quê? Eu vou colocar já no YouTube, daí você assiste. Tá bom. Até ouvi aquele áudio lá que a dona Carmen fez hoje. Você viu a voz dela? Linda. Eu vi que linda, né? Profissa ela. Eu vou tirar a foto, tá bom? Tá. Isso, vamos. Calma aí que eu vou tirar outra, que eu não sei se eu tremi. Peraí. Gente, peraí que tá ruim. Pronto, tirei várias. Aí eu vou tentar postar no YouTube já ajuda, aí você assiste, que tá maravilhoso. Tá A bom, gente vou assistir. começou às 5 horas, tá bom? Ah, é, às 5, né? Eu não guardei ainda esses horários novos. Mas não tem problema, fique em paz. Eu vou postar, daí você vai lá e assiste. Segue Tá a bom, gente lá no YouTube também, tá bom. tá bom? Deus abençoe, Meninas, viu? obrigada, hein? A todas aí, tá? Sara saiu e voltou. Vamos orar, gente. Eu Vamos esqueci. orar, né? Antes de acabar. Pode orar. Quem vai orar? A Sara? Você quer que eu oro? Sara, quer orar? Quer orar? Então vou orar, tá bom? Pai, muito obrigada, Jesus, por mais um encontro. Obrigada pela tua presença que foi palpável nesse lugar, Jesus, revelação da tua palavra sobre as nossas vidas. Nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Que esse vídeo, Pai, possa alcançar muitas mulheres, Senhor, que a sua palavra possa ser revelada a elas e que haja, Pai, uma transformação, Deus, na vida delas. Que haja uma mudança de direção, Pai, sobre aquilo que elas estão vivendo. Pai, a sua palavra nos garante isso, que se nós a sua palavra é rema nas nossas vidas, então nós podemos acessá-la, Pai. Nós só precisamos abrir realmente os nossos corações, a nossa mente, Pai, para receber e viver essa transformação que a sua palavra nos garante, Deus, que nós possamos ter essa sensibilidade, que a sua presença, Pai, venha a ser com todas as mulheres que possam assistir esse vídeo, Deus, em nome de Jesus. Se faz presente na vida delas, na casa delas, na família delas.
Nós te agradecemos por esse tempo precioso que estivemos juntas aqui e que essa palavra venha, Senhor Jesus, a entrar nos corações ministrados. Em nome de Jesus, nós clamamos e pedimos por isso, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. A Ingrid mandou uma mensagem, depois mandou um print para vocês tirarem a foto. Tá bom. Deus abençoe, Print então. que vocês tiraram a foto. Tá bom, ela não entrou, aí você coloca ela na foto. Eu não sei fazer essas gambiarra aí. Para a gravação antes de falar isso. Ah, faz parte. Deus abençoe, viu? Beijo. Tchau. Tchau.